Salve potência, beleza? Você que vai curtir agora esse corte, aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho. Tamo junto! Não, o Ladrão Brother, ele chega... quando os textos chegaram, os 5 primeiros, a gente gravou tudo num dia. Então, o primeiro em diante, a gente percebeu isso, foi um modelo que a Mais Um adotou e fez, foi muito feliz. O texto era pretexto. Então, apesar de estar escrito daquele jeito, a gente colocava na nossa embocadura, no jeito de ser da gente, e aí a gente ia construindo. Então, o personagem, ele veio na plataforma literária, mas quando ele chega em mim, ele ganha essa diferença. Os outros personagens, por exemplo, o do Corno, ele ainda tinha isso. A Mais Um, naquele período ali, ele ia muito na persona da pessoa. Sim. E eu tinha uma persona do menino amarelo da barriga grande. Eu fui criado por vó. Então essa do Corno não tinha como não ir para outra pessoa se não fosse para mim, porque apesar... Você tinha a cara do corno. Eu tinha a cara do corno, o jeito do corno. As conversas informais, eu tô sempre ali tentando explicar demais. Eu sou um nerdzinho, né? Então aquilo ali, pô, nerd, você é corno. Então essas cenas todas, elas iam direto para essa energia minha. E aí a gente amplificava no personagem. Então, o corno tá mais perto de mim do que o Ladrão Brother, inclusive, né? Eu não tenho nada do Ladrão Brother, mas do corno eu tenho, né? Interessante isso. Sincero isso, Sincero, exato. Então essa energia, eu acredito até que ela crescia muito mais do que o Ladrão Brother, né? Porque o Ladrão Brother, eu gosto dele, mas ele me incomoda muito numa perspectiva social. Era né? isso que eu ia lhe perguntar, se alguém já, sei lá, reclamou disso com você. Não, porque a Mais Um, ela, quando ela começa, ela tá discutindo coisas que hoje a gente já se aprofundou, mas ela a coisa não era tão complexa como hoje, entende? Sim. Então assim, o Ladrão Brother, como era um ladrão que se dava mal em roubar, tava tranquilo, mas hoje o Ladrão Brother, ele tem que tomar muito cuidado para ser filmado. Eu não gosto muito de filmar o Ladrão Brother, por quê? Porque é um homem preto, hoje. É um homem preto assaltando, então a depender de quem ele assalte, isso para mim é apenas um reforço do estereótipo. Mas, Sim. por exemplo, a cena, né? A gente não ia fazer a cena. E aí a gente conversando, eu e o Calil, inclusive desde o início ali, quando ele pensou na ideia de stand-up comedy, ele falava, Alan, traga o Ladrão Brother. Eu digo, não vou trazer o Ladrão Brother, porque eu não quero assaltar uma pessoa branca, cara. Porque, querendo ou não, ele é um rasta branco, né? Eu vou assaltar ele, vai fechar a história e tal. Mas aí a gente, na construção da cena, a gente percebeu que era isso que a gente precisava discutir na cena, os estereótipos. Então é isso que a arte mais refinada do brother que fez a pergunta. A refinada é menos refinada. Na arte refinada, aí você tem uma coisa mais arrumadinha. Por quê? Porque eu posso discutir tudo que eu quero com o Ladrão Brother. Aí eu posso discutir estereótipo, do jeito que tá na cena ali. Era isso que eu ia falar, eu já falei até quando o Guga esteve aqui, em outras oportunidades, eu também já falei aqui. Que eu acho que a arte, e a comédia mais precisamente, ela permite que você trabalhe estereótipos e que as pessoas de repente não te acusem ou sejam agressivas ou se sintam ofendidas em relação a isso. Eu falo, por exemplo, Paulo Gustavo trabalhou estereótipo aquele programa 220 volts inteiro. Se você pegar. Maravilhoso. É maravilhoso, eu adoro. Mas assim, ele trabalhava com coisas que se você fosse falar seriamente sobre aquilo, atingiria meu mundo de gente. Exatamente. Mas como ele estava ali fazendo um personagem, ele podia ser a senhora dos absurdos, que não gostava de preto, de viado. Exato. E tá tudo beleza. E eu cito muito o Rodrigo Santana, Sim. com o Tô de Graça, não sei se você já teve a oportunidade de ver, onde ele... Todos os personagens são estereotipados. A casa dele É da Multishow, né? Ele é uma senhora que se auto-intitula feia, mas que é favelada, que pede. Ela é uma pedinte, mas que ela não pede pra comer. Ela pede que ela quer comprar um iPhone, uma geladeira. Um filho é ladrão, o outro é gay, a filha é lésbica, a outra é horrível e ela diz pra todo mundo. Então, assim, é cheio de estereótipos, sabe? Mas ninguém, por um acaso, chama ele de racista, exato. gordofóbico, ou de, sei lá... Mas por quê? Porque entra aí o grande conceito do politicamente correto e politicamente incorreto. Sim. Qual é a estrutura da comédia? A comédia,
ela é a quebra do padrão. Você tá andando aqui não é comédia. Se você andou tropeçou, comédia. Porque a gag da comédia, ela provoca uma histeria no cérebro, você acaba rindo por conta disso. É diferente do drama. O drama, você se identifica com o personagem, né? A história, a gente que escreve roteiro, faz com que você se identifique com o personagem. Surge um problema pro personagem e o problema vai ser resolvido ou não. Se ele for resolvido, você vai ficar alegre com o seu herói. Se ele não for resolvido, você vai ter pena, vai chorar, vai ficar mal. Então é essa basicamente a estrutura de qualquer drama que você assiste. Identifica-se com o personagem e entra na história com ele, com a vantagem de caso ele morra, você continuar vivo. A comédia, ela não faz isso. A comédia, você não se identifica com o protagonista. Por quê? Porque você vai colocar o protagonista numa situação horrível e ela não é para você se identificar. Então você vai rir dele. O politicamente incorreto, que a gente chama de politicamente incorreto, historicamente, coloca minorias nesse lugar. Entende? Ou seja, nos ambientes em que existia uma maioria, ou pelo menos uma maioria econômica, ela vai escolher as minorias e vai colocar elas naquele lugar. Qual é o problema disso? O problema disso é que não é apenas rir, né? Quando os nazistas colocam os judeus para serem protagonistas das comédias, eles reforçam estereótipos que deram no que deu. E historicamente a gente, né, os comediantes, todos nós, a gente acaba reproduzindo a visão de mundo da nossa sociedade. Sim. E a visão de mundo da nossa sociedade é uma sociedade machista, é uma sociedade misógina. E é natural que boa parte das comédias Trabalhe isso. mas como é o de Senhoras dos Absurdos? Paulo Gustavo. Ele não parece, mas ele é politicamente correto. Por quê? Porque o protagonista dele é o opressor. Sim. Entendeu? Você vai rir do... Aí quem está sendo ridicularizado é a pessoa que tá geralmente no comando, é quem tá no controle. Entendeu? É a rica, é o dono da fábrica. O Chico Anísio também fazia isso. Então a comédia, quando a gente chama de politicamente correto, é pegar o opressor e colocar ele na berlinda. E não o contrário, porque senão você... Mas não é essa a função da comédia. A função da comédia é rir, tá? Entendeu? Sim. Só que nós estamos em um momento histórico que existe muito mal-estar histórico, né? Existe muita mágoa histórica de muitas minorias. Aí tem um revanchismo natural. Eu acho que eu acho até razoável, porque quem estava no poder sempre fez e nunca foi contestado. Eu acho que, quem sabe daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, a gente possa fazer piadas sobre tudo e todo mundo ficar de boa, como acontece em grupo de amigos, né? As piadas entre amigos, rola de tudo e tá todo mundo de bem. Mas quando você amplia isso para a sociedade, e aí você vai olhar para as minorias, você vai olhar para as mulheres, vai olhar para os pretos, vai olhar para os gordos, você vai olhar para as pessoas que geralmente nas piadas são colocadas para serem ridicularizadas e, portanto, reforçar alguns estereótipos, a discussão eu acho válida. Mas isso é a forma como você usa a piada. A piada é piada. Rir, você vai rir sempre, mas tem esse contexto aí que você traz, que o Rodrigo Santana também faz isso, né? Você olha pro personagem, mas Rodrigo menos. Eu acho que o Paulo Gustavo mais. O Paulo Gustavo não existia isso, assim, passava pelo crivo dele, mas o Rodrigo, é uma escolha dele, dos roteiristas dele, ele de vez em quando, ele ainda vai nesse caminho, assim, do popular e de fazer, não, vou fazer a piada mesmo e... Pode ser a palavra aqui? E foda-se. Às vezes ele liga o foda-se. Não. Faz a personagem e se lê a sociedade.